Irmãos, nós estamos neste ano acompanhando as cartas que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica. Essa é a nossa série de mensagens baseada na primeira e na segunda carta que Paulo escreveu a essa igreja. Nós terminamos na última mensagem, nós terminamos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele escreveu 2 cartas. A ideia dessas 2 cartas é renovar a esperança dos cristãos em tempos de perseguição. E por isso o nome da série, Renovando a Esperança. Aí a gente vai extraindo desses versículos lições para a nossa vida. E hoje nós vamos ver o poder da persistência, o poder da persistência. A maioria dos estudiosos concorda que há menos de entre a primeira carta e a segunda carta. Então, Paulo para uma mesma igreja em menos de um ano. E entre essas 2 cartas, a perseguição contra os crentes se intensificou. E aparentemente, alguém falsificou uma carta de Paulo e enviou essa carta aos Tessalonicenses, afirmando que Jesus já havia voltado. Esse é o contexto da segunda carta. Perseguição, alguém escreveu uma carta falsa para a igreja em Tessalônica e Paulo corrige isso na segunda carta. Na verdade, o 2º capítulo, Paulo inicia dizendo: quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é o 2º capítulo, e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente. Aí ele fala, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. É onde Paulo toca no assunto da carta falsa que foi enviada aos Tessalonicenses. Supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Acalmem-se, acalmem-se. Jesus ainda não voltou, calma. Alguns membros da igreja pensaram que a vinda de Jesus já tinha próxima, tão perto, que eles deveriam largar os seus empregos e ficarem apenas esperando Jesus voltar. Paulo teve que corrigir isso. Mais para frente ele fala, se um homem não trabalhar, ele não deveria nem comer. Nessa mensagem de hoje, nós vamos aprender o poder da persistência. Eu quero começar contando para vocês a história de Diana. Diana foi longa distância, nadadora de longa distância. Aos 28 anos, ela tentou pela primeira vez de Cuba a Flórida, a nado, e ela falhou aos 28 anos. Mais uma vez e falhou. Na verdade, ela tentou 4 vezes atravessar de Cuba a Flórida a nado, e ela falhou 4 vezes. A maioria das pessoas teria desistido, mas não Diana Niade. Ela, no dia 2 de setembro de 2013, aos 84 anos, ela se tornou a primeira a nadar toda essa distância, sem nenhuma assistência e sem nenhuma proteção. O feito dela foi o seguinte, ela nadou 166 quilômetros, durante 52 horas, em águas infestadas de tubarão e águas vivas venenosas.
Quando ela chegou lá do outro lado, exausta, 52 horas nadando, irmãos, 166 quilômetros. Quando ela chega lá do outro lado, exausta, mas ainda com fôlego, ela disse o seguinte: eu tenho 3 mensagens. Uma delas é que nunca devemos desistir. A segunda é você nunca está velho demais para perseguir os seus sonhos. É que esse parece ser um esporte solitário, mas é um esforço de equipe. Ou seja, ela diz para a gente: nunca desista. Irmãos, há um grande poder na persistência. E Paulo começa a sua segunda carta incentivando os fiéis a perseverarem, apesar das provas, perseguições que a igreja estava enfrentando. Então, a carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, os versículos de 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo. Então Paulo diz: nós somos os autores dessa carta. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele entra assim, versículo 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições que estão suportando. Elas, justo juízo de Deus, e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Irmãos, eu acredito que a tentação número 1 de Satanás sobre os cristãos não é a imoralidade, não é a mentira, não é o abuso de álcool ou drogas. A tentação número 1, mais comum, que Satanás lança sobre os cristãos, é tentar levá-los a desistir de Deus. Agora veja bem, querido, esse termo, o que significa desistir de Deus? Quando nós pensamos em desistir de Deus, ou pensamos nesse termo, desistir de Deus, talvez passe pela nossa mente o seguinte pensamento: desistir de Deus é sair da igreja, desistir de Deus é abandonar os caminhos, desistir de Deus é desviar. Não, irmãos, isso também é desistir de Deus, mas ir mais sutil. Desistir quando nós escolhemos entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade, nós escolhemos fazer a nossa vontade. Isso é desistir de Deus. Quando nós escolhemos, estamos em dúvida entre fazer o que é certo ou fazer o que é errado, e nós escolhemos fazer o que é errado, isso é desistir de Deus. Quando nós escolhemos fazer do nosso jeito, a nossa maneira, não a maneira de Deus, isso é desistir de Deus. Então veja, todos nós estamos sujeitos a, em algum momento, desistir de Deus. E o que eu quero aprender hoje, nesse tema, é o poder da persistência. Eu não vou desistir de Deus. Satanás usa a desistência, Satanás usa essa tentação para nos levar a desistir de Deus. A primeira tentação no jardim foi levar Eva a desistir do plano perfeito de Deus. Satanás sussurrou no ouvido de Eva: você não pode confiar no que Deus diz. Você não pode. Vá em frente, pare de confiar em Deus. Faça do seu jeito. Do nosso jeito, desistimos de Deus. Você está num lugar onde você sente que está pronto para desistir do plano de Deus? Você sabe que Deus te chamou para fazer alguma coisa, mas você está em dúvida se faz ou não faz. E se você escolher não fazer, você está desistindo do plano de Deus. Você está cedendo à tentação para desistir de si mesmo, desistir dos seus sonhos, desistir do seu compromisso com a vida. Há uma bênção muito grande para o povo de Deus, que se recusa a desistir.
na persistência. E aí, quando Paulo começa a sua segunda carta, ele apontou para quatro áreas onde nós precisamos perseverar e persistir. Vou falar dessas quatro áreas. Primeiro, Paulo nos ensina, mantenha, vamos juntos? Mantenha. De novo, mantenha. Paulo iniciou a sua carta com essas palavras no versículo 1. Ele diz assim: a igreja, eu estou escrevendo à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, muitas vezes quando nós lemos uma das cartas de Paulo, nós passamos por cima das palavras introdutórias e vamos direto ao miolo, vamos, entre aspas, ao que interessa, não é? Mas eu quero focar nessa palavra, igreja, um pouquinho e pensar nessa palavra, igreja. A palavra igreja é uma das palavras mais comuns no Novo Testamento, ela é usada mais de 100 vezes. E a primeira vez que essa palavra aparece é lá no capítulo 16, versículo 18, onde Jesus diz: edificarei a minha igreja. É o primeiro momento em que essa palavra aparece no Novo. E a última vez que ela aparece na última página do Novo Testamento, lá em Apocalipse, também Jesus falando, né? Enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a estrela da manhã. A palavra grega para igreja é eclesia. Eclesia significa literalmente chamados para fora. Igreja é isso, chamados para fora. Aqueles de nós, de uma igreja, da igreja de Jesus, nós fomos chamados para fora. Igreja é isso, chamados para fora do mundo, para viver um tipo de vida diferente do mundo. É por isso, irmãos, que não combina um cristão que vive no mesmo padrão de vida do mundo. Não combina. Um cristão que continua se comportando como alguém do mundo. Não combina. Entra em choque com o conceito bíblico de pertencer à igreja de Jesus Cristo. Os que pertencem à igreja de Jesus foram chamados para fora deste mundo. Eu quero descer, desci, agora estou fora do mundo. Observe a linguagem que Paulo usou no versículo 1. Qual é a localização da igreja? A igreja estava. Onde ela estava? Era a igreja dos Tessalonicenses, mas ela estava. Onde ela estava? Em Deus. É a igreja dos Tessalonicenses, mas ela está em Deus. A localização espiritual da igreja é essa. Nós estamos em Deus, nosso Pai e Pai do Senhor Jesus Cristo. Deus está em toda parte, mas há um sentido especial da sua presença quando a igreja se reúne. Pense nisso, foque nisso. Há um sentido especial da presença de Deus quando a igreja se reúne. No Velho Testamento, quando os sacerdotes ofereciam sacrifício no templo, a glória de Deus enchia o templo. Hoje Deus não tem mais um templo para o seu povo. Deus tem um povo para o seu templo. É diferente. Alguns movimentos neopentecostais e pentecostais tradicionais, uma igreja da seguinte maneira: eles alugam um lugar, uma loja, um galpão, colocam lá e assim começou a igreja. Não funciona assim, irmãos. A igreja é o povo. A igreja é o povo. Deus não tem mais um templo para o seu povo. Deus tem um povo para o templo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19: ou não sabe, é o templo do Espírito Santo. Isso é verdade, individualmente, mas também é verdade num sentido corporativo, num sentido coletivo. Jesus habita no seu corpo, que é a igreja. Nos reunimos em seu nome. Ele prometeu, diz em Mateus 18:20, porque onde estiverem dois ou unidos em meu nome, aí estou no meio deles.
Por que você veio à igreja hoje? Por que você veio? Por força do hábito. Veio para cumprir a escala de banda, de louvor? Será que alguém forçou você a vir? Será que você veio para ouvir a mensagem? Querido, eu espero que você tenha vindo, porque você deseja ter um encontro, Jesus Cristo, que se manifesta no meio do seu povo, quando o seu povo se reúne. O autor da carta aos Hebreus nos adverte que não devemos abandonar a prática maravilhosa de nos encontrar com outros crentes. Afirma, como alguns têm feito. Olha, já alguns abandonavam a igreja, como se frequentar a igreja fosse algo opcional. Veja bem, nós somos cerca de 1.500 membros aqui no nosso hall de membros. Aos domingos, nos nossos melhores domingos, nós temos cerca de 1.200 pessoas num culto, nos melhores domingos. Significa que 20% dos membros desta igreja, que se dizem cristãos, não se importam o suficiente para sequer se reunir. 20% dos membros desta igreja. De cada 5, 1 não se importa. Agora veja, isso não é verdade só aqui na CIB. Isso é uma verdade em todas as igrejas no Brasil. Agora, irmãos, lugares, um despertamento espiritual, por exemplo, nas Filipinas, as igrejas têm 1/3 a mais frequentando a igreja, 1/3 a mais do seu hall de membros frequentando a igreja. Uma igreja de 1.500 membros, ela tem uma frequência de 2.000 pessoas. O que é isso? É Deus, povo, para o lugar que o seu povo precisa estar. Quando precisa estar. Vir à igreja, querido, não é uma questão de opção. Ir à igreja é uma necessidade que o cristão precisa colocar na sua agenda. Indispensável. Semana passada, a Terra da Promessa iniciou o culto, semana passada, com uma música tão interessante, falando como as pessoas trocam o domingo na casa do Senhor por qualquer outra coisa. Se chove, eu não vou. Se está muito sol, eu não vou. É férias, eu não vou. Feriadão, também não. Irmãos, a falta de interesse pelos cultos de celebração é uma marca, é um sinal de que nós estamos precisando de um avivamento de Deus no Brasil. Mais brasileiros adoram o Deus do lazer do que adoram o Criador. Com desculpas ao rei Davi, eu fiz uma paródia do Salmo 23. Eu fiz um salmo assim: o lazer é o meu pastor, nada mais eu adorarei. Ele me faz repousar em uma casa de praia, ele me guia rumo a Santa Clara toda semana. Pesca debaixo, me guia a shoppings e lojas cheias de promoções. Embora eu ande por aí, não temerei censura algum desleixado. Minha vara de pescar e o molinete me confortam. Ele com um protetor solar e o meu tanque de gasolina transborda. Certamente que minha geleira me seguirá a cada fim de semana e eu voltarei para a casa do Senhor qualquer dia. Mas aí já terá começado o campeonato, a história é outra. Mas irmãos, tiram de si, não estão aqui. Eles não estão aqui. Que pena, não é? Então eu não posso falar com eles. Eu sei, eu digo a você, que bom que você veio hoje. Que bom que você veio hoje. Continue fazendo isso. Há um grande poder na persistência. Mantenha-se com outros cristãos, mantenha-se firme, a adoração, continue encorajando um ao outro, continue confiando em Deus, não pare. Olha para a pessoa do lado e dá um
uma forte salva de palmas para essa pessoa que veio. Bem forte, bem forte, isso, veio. Que bom que você veio. Palmas para você, palmas para você. Ir à igreja não faz de você um cristão. Entrar numa garagem não faz de você um carro. Entendeu? Analogia? Bacana isso, né? Ir à igreja não faz de você um cristão, mais do que entrar numa garagem não faz de você um carro. Mas você vai amar se reunir com o seu. Segundo, continue crescendo na fé. Continue crescendo na fé. Vamos juntos? Continue crescendo na fé. O primeiro é: mantenha sua frequência à igreja. Mantenha sua comunhão à sua igreja. O segundo, continue crescendo. Diz assim: a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Então, olha, após a sua introdução, Paulo menciona 3 coisas que o fazem agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus por 3 coisas. Paulo era meio batista. Eu agradeço a Deus por 3 coisas. Então ele agradecia porque eles estavam crescendo na fé, no amor e na perseverança. Olha, ele agradecia: agradeço porque vocês estão crescendo na fé, agradeço porque vocês estão crescendo no amor, agradeço porque vocês crescem em persistência. E não só eles persistiam em se encontrarem para adoração coletiva, Paulo de que havia crescimento na fé. A palavra usada para fé aqui, traduzida para fé, algumas vezes foi traduzida como fidelidade. Então esse é um bom lugar para você parar seriamente. Eu estou crescendo como um cristão? Faz essa pergunta para você. Eu estou crescendo como um cristão? Eu sou um cristão melhor hoje do que eu era no ano passado? Eu sou um cristão hoje melhor do que eu era 5 anos atrás? Ou eu apenas envelheci, não cresci? Eu estou me tornando mais e mais maduro na minha fé? Irmãos, imaturidade espiritual foi um problema com a igreja primitiva e é um problema hoje. Veja bem, o teólogo F.F. Bosworth, ele diz o seguinte: a maioria dos cristãos alimenta 3 boas refeições quentes por dia e o seu espírito requentado no fim de semana, e ainda se perguntam fracos na fé. Quando Paulo escreveu à igreja em Corinto, ele censurou a imaturidade daquela igreja, dizendo o seguinte: irmãos, não espirituais, mas como carnais, crentes carnais, como crianças em Cristo, deles leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, porque vocês eram imaturos. Eu queria dar com mês. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Quando os pais levam um bebê recém-nascido, não é, irmãos? É uma surpresa, é uma descoberta. Bonito, as mãos minúsculas, os dedinhos minúsculos, as unhas. É um encantamento, é uma coisa linda. Mas se o bebê não crescer, tem problema. Então os pais logo sabem, algo está errado. Irmãos, da mesma forma, quando chegamos pela primeira vez a Cristo, há um momento que nós somos crianças espirituais, devemos permanecer assim, devemos crescer em nossa fé. Agora, há um paradoxo na Bíblia, você vai encontrar esse paradoxo. Na verdade, uma analogia de criança. De um lado, Jesus diz assim aos discípulos: a menos que nos não herdaremos o reino do céu. Mas Paulo diz assim, que nós não podemos permanecer como crianças, nós devemos, o que é isso? Jesus disse que a gente deve para herdar o reino dos céus. Paulo diz que não podemos permanecer como criança. Existe uma diferença entre essas duas palavras, infantil e infantilidade. Nós devemos ter uma fé simples, uma fé infantil, de confiança em Deus, como a criança confia no pai.
como a criança acredita, nós devemos ser. Mas, irmãos, devemos amadurecer além das atitudes infantistas. Você entende? Tem muito marmanjo na fé, infantilizado, é egoísta, é infantil, é imaturo demais, infantilizado. Nada. A fé é como um músculo. Quanto mais você exercita a sua fé. Hudson Taylor foi missionário na China, uma missão completamente pela fé, na China. O trabalho foi realizado em condições de vida duríssimas, muitas vezes difícil. Hudson Taylor lutou com a doença, com a pobreza. Ele não acreditava nesses pregadores, como esses pregadores vão para a televisão. Eu não entendo isso também, irmãos. O camarada Lucas, tem um pessoal da TV, a Band, né? Chama Band, né? Estão no nosso pé, porque estão oferecendo para a gente um horário na televisão. Vamos para a Band. Vamos nada, irmãos. Nada, não precisa ir para a Band. Ir para a Band para ficar fazendo apelo, né? Gente, envie oferta, porque se você não enviar oferta, o trabalho. Meia hora de programa, eu fico 20 minutos falando, manda dinheiro, porque senão vai acabar. Os outros 10 minutos é propaganda. Manda dinheiro, porque senão vai acabar. Eu não entendo isso. Hudson Taylor também não entendia isso, embora na época dele não existisse programa de televisão. Mas ele não acreditava nesse negócio de ficar pedindo apoio financeiro para as pessoas. Ele só recorria a Deus. Nem salário ele tinha. Vivia completamente pela fé. E aí, num momento muito difícil da sua vida, ele escreveu essas clássicas palavras: eu não posso ler, não consigo pensar, eu não posso nem orar, mas eu posso confiar, porque Deus é fiel. Não tem aquele momento que você não consegue ler, sua cabeça está a 1000 por hora, você não consegue pensar, você não consegue nem orar. Ele estava vivendo esse momento. Olha, eu não consigo ler, eu não consigo pensar, não consigo nem orar, mas eu posso confiar. Eu continuo confiando, porque Deus é fiel. Você está crescendo na sua fé. Está crescendo. Terceiro, permaneça demonstrando amor. Olha o poder da persistência. Permaneça amor. Vamos juntos? Permaneça demonstrando amor. Amor. Paulo fala no versículo 3: muito aumenta o amor de todos vocês, que todos vocês têm uns pelos outros. Então Paulo não só agradecia a Deus pelo crescimento na fé dos Tessalonicenses, mas ele também estava como o amor deles crescia. Algumas pessoas chamam 1 aos Coríntios, capítulo 13, de o capítulo do amor, não é verdade? 1 aos Coríntios, capítulo do amor, é 1 João, capítulo 4, que realmente é amor. A palavra amor aparece 11 vezes aos Coríntios, capítulo 13. Mas sabe quantas vezes ela aparece no capítulo 4 de 1 João? 24 vezes. João escreve na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19, 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. João faz 3 declarações definitivas sobre Deus. Ele escreve: Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é amor. O amor é Deus. Não, a Bíblia diz que Deus é amor. Em outras palavras, o amor não define Deus, é Deus quem define o amor. Alguma vez você já ouviu alguém dizer: olha só, eu apenas não acredito que um Deus amoroso possa enviar alguém para o inferno. Como é que pode? Deus é amor. Como é que Deus vai enviar alguém para o inferno? Essas pessoas têm uma visão sentimental, uma visão humana do amor. E elas tentam impor esta visão a Deus.
Irmãos, Deus o ama com um amor incondicional, ou quando nós éramos ainda pecadores, filho, para demonstrar o seu amor. Agora, o amor de Deus exige uma resposta. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, então é uma resposta que nós damos. Aí João escreveu que não se pode dizer que você ama a Deus se você não ama seus irmãos e irmãs. E ele usou uma linguagem forte. Se você afirma que ama a Deus, mas não ama os outros, você é um mentiroso. Jim Cymbala, talvez você já tenha lido algum livro dele. Jim Cymbala, pastor do Brooklyn, uma igreja em Nova York, poderosa. Ele conta a história. Uma noite, terminou o culto, os cultos, domingo de Páscoa. Ele estava exausto, esgotado, um dia inteiro de pregação. Aí um homem sem teto se aproximou dele, sabe, desses sem teto, obviamente estava bêbado. Então Jim relata que a sua reação primeira foi: onde estão todos os membros da minha equipe para manter essa pessoa longe de mim? Ele provavelmente só quer um pouco de dinheiro para comprar um pouco mais de bebida. Jim conta que esse homem cheirava tão mal, mas tão mal, que quando ele se aproximou de Jim, ele teve que virar o rosto para tomar um pouco de fôlego. Então era um mau cheiro. Aquele homem disse para ele que se chamava David, ele estava dormindo nas ruas. Então logo Jim puxou sua carteira, estava abrindo e se preparando para dar alguns dólares para se livrar daquele homem. Mas para sua surpresa, David disse o seguinte: eu não quero o seu dinheiro, eu quero o seu Jesus. Eu ouvi você pregando sobre Jesus hoje à noite. Eu vou morrer nas ruas. Jim Cymbala, esse pastor americano, diz que Deus quebrantou seu coração ali naquele lugar, e ele começou a chorar, e de repente ele agarrou David e se abraçou a ele, e ele disse que era como se Deus estivesse dizendo: eu amo o cheiro dele, assim como eu amo você. E o pastor Cymbala disse que naquele momento o mau cheiro daquele homem se transformou em perfume suave e agradável. Eles conversaram sobre Jesus, eles oraram juntos. O pastor Cymbala ajudou aquele homem no programa de desintoxicação. Em seguida conseguiram um lugar para ele morar. Depois contrataram o David para fazer o trabalho de limpeza da igreja. David entregou sua vida a Jesus, analisar versículos das Escrituras. Um ano mais tarde, David compartilhou o seu texto toda a igreja. Deus lhe deu o dom da pregação e Deus o chamou para o ministério. E alguns anos mais tarde, e hoje é um dos pastores da equipe de Cymbala. Deus enviou David para lhe mostrar que as pessoas não precisam apenas de um folheto, elas precisam do nosso amor. Nosso amor. Deus vai enviar pessoas à sua vida, precisam do seu amor. Você vai demonstrar amor por elas? Não desista, não deixe de amar, mantenha-se persistente, crescendo em seu amor pelos outros. E finalmente, permaneça firme nas provações. Vamos juntos? Permaneça. Paulo escreveu, versículo 4: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão. 3 das virtudes cristãs: a fé, a esperança. Você encontra todas essas 3 virtudes nessa mensagem. A fé aponta para cima, aponta para Deus, em resposta à sua graça. O amor aponta para fora, para os outros, em resposta à graça de Deus.
A esperança aponta para o futuro, confiança em Deus, independente das circunstâncias. Perseverança, irmãos, é outra palavra para resistência. Resistência é a capacidade de se manter seguindo em frente, mesmo quando você não sente vontade. Isso é resistência. Todos nós vamos passar por provações dolorosas. Você não pode evitá-las. Muitas vezes não temos sobre algumas circunstâncias em nossa vida. A única coisa que temos controle é como reagimos a essa da vida. Veja, Tiago era meio irmão de Jesus. Jesus e Tiago tinham a mesma mãe, mas pais diferentes. José era pai de Tiago. Jesus, filho de Deus. Mas Tiago e Jesus, ambos, eram filhos de Maria. Tiago foi o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. Os crentes foram vítimas de perseguições e provações terríveis. Aí Tiago escreve na sua: se derem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago usou uma palavra financeira, uma palavra de contabilidade, para descrever perseverança. Contadores entendem o que é um balanço, né, de receitas e despesas. Você lista todos os seus ativos de um lado, do outro lado você lista todos os seus passivos. A Bíblia diz que você pode escrever na coluna das despesas. Coluna da escrever morte, doença, tristeza, decepção, rejeição, dor, adversidade. Você pode escrever tudo isso na coluna da despesa. Mas aí você toma uma coluna das receitas, apenas uma palavra: alegria. Alegria. Alegria vai cobrir todas as outras. Você entende? Suas despesas: morte, doença, tristeza, decepção, rejeição, dor, adversidade. Suas receitas: alegria. A transforma os seus passivos. Pessoal da contabilidade, a maioria aqui sabe como é que é pagar uma boleta no banco. Então vamos trazer a coisa para... Como é que paga uma boleta no banco? Você entrega a boleta, a pessoa, caixa diz: olha, R$250, você pega o dinheiro, você entrega o caixa, aquele débito, e você está quite. Agora veja só, não seria maravilhoso e você tem uma boleta de energia elétrica, R$250, aí você chega no caixa, em vez de pagá-la, você transfere crédito, você entrega a boleta e o caixa lhe dá R$250 em dinheiro. Irmãos, entenderam? Seria ótimo isso? Seria bom ou não? Maravilhoso. Eu ia incentivar as meninas lá em casa a continuarem com todas as luzes acesas, dormir com todos os ar-condicionados ligados, todos, de noite, ar-condicionado. No final do mês eu pego aquela conta, levo para o banco, entrego para o caixa me devolve tudo aquilo em dinheiro. Não seria mais? Isso é exatamente o que diz quando vem a dor, quando vem a adversidade. Se nos alegrarmos e perseverarmos em nossas provações, Deus vai transformá-las. O que nós consideramos passivo, Deus transforma em ativo. Quando algumas pessoas enfrentam a adversidade, isso as torna amargas. Mas a Bíblia diz que devemos nos alegrar, porque as tornam melhores. A grande passar por momentos de provação com um sorriso no rosto. Grande valor. A Bíblia está cheia de pessoas que poderiam ser vítimas, mas por causa da sua vencedoras. Algo ser dito sobre a atitude de persistência que diz: eu não vou desistir, eu não vou ceder, eu não vou voltar atrás. No livro do Gênesis, você conhece a história de José, odiado por seus irmãos, vendido como escravo.
forjaram a morte dele. José foi injustamente preso no Egito, vida cheia de adversidades, mas ele se recusou a ceder à amargura. Ele nunca desistiu de Deus. Aí quando ele olha para trás, ele vê que Deus está vivo. Toda coisa ruim, toda despesa da sua vida em receita. Ele é o cara que foi no banco com a conta e recebeu dinheiro no valor. Ele conta isso. Versículo 20 do capítulo 50. Vocês, isso ele dizendo para os irmãos dele, na hora que ele está se reconciliando com os irmãos. Vocês planejaram o mal contra mim. O que é isso? É a conta a pagar. Mas Deus o tornou em bem, dando dinheiro de volta, para que hoje fosse pervada a vida de muitos. Nada nesse mundo pode tornar ou tomar o lugar da persistência, irmãos. Nada nesse mundo pode tomar persistência. Ouça bem. O talento não pode. Nada é mais comum na vida do que uma pessoa talentosa que foi derrotada. A inteligência não pode tomar o lugar da persistência. Inteligência sem recompensa vira um provérbio, mais nada. A educação não pode tomar o lugar da persistência. O mundo de gente bem educada, mas fracassada. Persistência, determinação, sozinhas, são onipotentes. Persistência e a frase, eu não vou desistir, resolveu e sempre resolverá os problemas da raça humana. E os seus problemas. Eu não vou desistir. Isso resolve o seu problema. Anos atrás eu ouvi uma parábola, ilustra muito bem a persistência. Você conhece? Um dia, um burro velho e aleijado, que pertencia a um fazendeiro, caiu dentro de um poço abandonado. Quando o fazendeiro o encontrou, o fazendeiro não tinha a menor ideia, como é que eu vou tirar esse burro de... Uma vez que o burro era velho e o burro era aleijado, uma vez que o poço estava inativo e precisava ser aterrado, o fazendeiro pensou, a melhor coisa a fazer é enterrar o velho burro no poço. É uma maldade? Claro que é, mas foi a solução que o fazendeiro encontrou. Mato dois coelhos com a mesma cajadada, não é? Mato o burro e aterro o poço. Aí ele chamou seus funcionários para ajudá-lo. Cada um pegou uma pá e começaram a jogar terra dentro do poço. No início, o burro zurrou de tristeza, protestou, mas em seguida o burro acalmou e o burro se recusou a pá de terra para dentro do poço, pá de terra. Depois de alguns minutos, o fazendeiro olhou para o fundo do poço e ficou espantado com o que ele viu. A cada pá de terra que era jogada em cima da cabeça e do lombo, o velho burro sacudia, jogava a terra para o chão e pisava em cima. Jogava a terra para o chão e pisava em cima. E à medida que eles jogavam mais e mais terra, o burro continuava sacudindo, jogando a terra no chão e pisando em cima, até que o nível da terra foi suficiente, sozinho, de dentro do poço, sambando e louvando a Deus, pela inteligência que Deus lhe deu. Ele era burro só no nome. Aqui está a lição que nós aprendemos com o burro persistente. Nessa vida, você vai ter muitas pás de terra jogada sobre a sua cabeça. A chave para sobreviver é sacudir a terra, pisar em cima dela. Deus pode transformar sua adversidade em vitória se você não desistir. Eu vou repetir. A frase resolveu e resolverá sempre os problemas da... A Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e se não
desanimarmos. Portanto, não desista, não pare, mantenha-se perseverante até o fim. Há grande poder na persistência. Lembre-se, Satanás quer que você desista, que você volte atrás, que você faça a coisa do seu jeito. Mas Deus quer que você continue firme em nome de Jesus. Suportar as lutas dolorosas com alegria não é apenas uma sugestão, é uma. Dolorosas com alegria não é uma. Há poder na persistência. Não desista. Vamos orar.